Vivemos a era das inversões de valores, onde as relações humanas deixam de ser importantes e o individualismo ganha cada vez mais espaço, e onde a exploração capitalista tem se tornado cada vez mais um processo natural. Bem-vindos à sociedade contemporânea líquida. Sociedade contemporânea líquida é o termo usado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman para definir as novas formas de relações sociais e humanas no mundo atual. Zygmunt Bauman nasceu em 1925 e morreu em 2017. Considerado um grande pensador, escreveu inúmeras obras, entre elas Modernidade Líquida. Vivemos até determinada época uma sociedade que Bauman chama de sólida, onde as relações até então eram estáveis e duradouras. Quem já não ouviu a expressão? No tempo dos meus avós, as coisas eram bem diferentes. Zygmunt Bauman observa essas mudanças nas relações afetivas, casamento, namoro, amizade, na sociedade denominada de sólida. Essas relações, elas eram cultivadas. Havia o tempo do namoro, noivado, casamento, e esse casamento era quase sempre para a vida toda. Amizade eram poucas. Ninguém tinha essa imensidão de amigos que existem hoje. Eram poucos amigos, mas pautados na fidelidade. No trabalho, as relações também eram diferentes. Geralmente, as pessoas se profissionalizavam em determinada área, entravam para uma empresa e lá exercia aquela função até se aposentar. Em relação ao consumo também, as pessoas consumiam apenas o necessário. Não havia essa necessidade exagerada de acumular bens mais do que o necessário. E uma outra característica muito forte dessa sociedade sólida eram os valores. Era a ideia de comunidade. Comunidade vem de comum, de união. Só que de repente, não foi tão de repente assim. Na verdade, houve uma série de acontecimentos com muitas causas, consequências, revoluções, promessas de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Então, todos esses acontecimentos moldaram uma nova sociedade. Uma sociedade que muitos pensadores chamam de sociedade pós-moderna, mas que Bauman prefere utilizar o termo sociedade contemporânea líquida, porque, segundo Bauman, nesse novo mundo, nessa nova sociedade, tudo é passageiro. Nada é feito para durar. E como Bauman observa, as relações sociais e humanas em tempos de liquidez. Já começa do próprio termo relações. Bauman prefere usar o termo conexão. Relação remete a estar juntos, a tempo, a um compromisso maior. Então, na conexão não. Na conexão, eu me conecto com você e me desconecto com a mesma facilidade, porque aí não foram construídos laços de afetividade. Então, se no tempo sólido os casamentos eram duradouros, em tempos líquidos, as pessoas geralmente casam e descasam com a maior facilidade. Namoro em tempos líquidos é fora de moda. Então, as pessoas ficam para ver se dá certo. Se der certo, casam. E como se dão as amizades em tempos líquidos. Hoje é muito comum você ouvir alguém dizer que tem milhares de amigos. Na verdade, há uma certa competição para ver quem consegue mais amigos. Mas é incrível como em um mundo onde as pessoas têm tanto amigo, tanta amizade, há tanta solidão, né? Então, as pessoas nunca tiveram tão amigos e nunca tiveram tão sós, porque são
amigos virtuais. São, na verdade, conexões, como Bauman prefere chamar. Então, são amizades sem laços afetivos, em que, com a mesma facilidade como eu me conecto com esse amigo, eu também me desconecto. E como se dão as relações de trabalho nessa nova sociedade. Então, se antes eu tinha que me preocupar em aprender e exercitar bem aquela função na empresa onde eu trabalho, hoje eu preciso exercer bem aquela função e ainda conseguir dominar diversas outras funções, diversas outras áreas. Uma outra característica forte dessa sociedade líquida é o consumo. Então, o tempo todo você é instigado a consumir. Você é motivado a comprar. Vejamos um exemplo, né? Se você está em sua casa, de repente faltou determinado objeto, você pensa, não, eu vou ali rapidinho e compro. Dificilmente você vai voltar para casa apenas com aquele objeto que você estava precisando. Com certeza você vai voltar com muito mais do que aquilo que você saiu na sua mente que ia comprar. Porque a gente é alimentado o tempo todo por essa necessidade de estar consumindo. Então, as pessoas diante desse mundo de liquidez, onde o importante não é mais o ser humano, mas o que o mundo oferece. As pessoas buscam coisas materiais e bem materiais a sua satisfação. E aí, na maioria das vezes, tem como referência perfis em redes sociais, perfis que são moldados justamente para vender essa ideia de um relacionamento feliz. Como fica a questão dos valores? Infelizmente, não fica. Essa ideia de comunidade, de comunhão, infelizmente, está deixando de existir. Nesse mundo de liquidez, onde tudo acontece muito rápido, o bombardeio de informações que chega até a gente são inúmeros e com tal velocidade que muitas vezes a gente não tem tempo para discernir o que é o certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E aí, com todos esses acontecimentos, com todas essas exigências desse mundo líquido, eu preciso correr para me adaptar a esse mundo, ou então eu serei atropelado por essa sociedade onde o ser humano é deixado de lado. Não sobra tempo para o coletivo, não sobra tempo para o outro. E aí o individualismo, ele ganha cada vez mais espaço. E isso é muito preocupante, porque o mundo não para. Então, está cada vez mais acelerado. E onde é que isso vai parar? Bauman nos coloca essas questões, mas ele não traz nenhuma receita de como resolver. Mas ele aponta uma possível saída. E essa saída, e essa luzinha no fim do túnel, está voltada justamente para essa questão do comum, do afeto, da emotividade, da coletividade, para que a humanidade não entre em colapso.